E, com certeza, pensar no deficiente, né? A gente tem, para deficiente, existem várias especificações. Se eu estiver diante de uma situação de contratação, na hora de pedir para fazer um cadastro para uma vaga, por exemplo, você pode pedir para o deficiente a carteirinha dele de deficiente, tá, gente? Eu não vou lembrar o nome técnico. Mas, dado a deficiência, eles têm, o governo emite uma carteira, e aí a gente pode até abrir para pegar referências maior dessa pessoa. O outro aspecto prático, que está ligado à acessibilidade no dia a dia da gente, é assim, vou receber um deficiente auditivo, ou dentro da minha plataforma, eu quero que a minha plataforma seja inclusiva, eu quero que meu produto seja inclusivo. Pensar em ferramentas e funcionalidades práticas para incluindo essas pessoas. Então, por exemplo, né, se vocês entrarem no site do governo, procurarem por VLibras, vocês vão conseguir baixar um aplicativo que vai fazer a tradução em Libra para vocês de qualquer, depois vocês podem fazer um teste, tá, lá, VLibras, é gratuito. Ou vocês podem, aí, se você estiver falando de um produto que é um site, alguma coisa assim, que gere um lucro no final e vocês não precisam contratar alguma coisa, a mais famosa, né, a RedTalk, no caso, a RedTalk, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que vai vir na pesquisa, é uma empresa conceituada, e aí você pode acoplar esse plugin dentro da sua plataforma, que ele vai fazer a tradução para deficiente auditivo. É um exemplo muito legal para vocês que estão por dentro, ou para o pessoal de RH aí, que acho que vai achar legal. A Vivo, ela tem uma plataforma super bacana, o site da Vivo é super bacana, na questão de inclusão. Não vou dizer lá no dia a dia, né, como a Tainara trouxe aqui o exemplo, né, não vou dizer que no dia a dia eles realmente estão totalmente aculturados para receber a diversidade, mas a plataforma, o site deles tem essa página que eu posso, se vocês entrarem lá depois, Vivo Acessibilidade, vocês vão ver que eles estão olhando para todas as minorias. E aí, o que eu quero deixar para vocês, para o olhar do PO, né, que nós, enquanto PO, a gente pode direcionar no momento da criação do produto, para que esse produto seja inclusivo, olhar para as minorias, pensar, meu produto é exclusivo e o meu produto é inclusivo também? O meu requisito, a funcionalidade que eu estou aqui detalhando, que vai atender aí uma área, um negócio, ele é inclusivo? Pensar em quanto que a gente pode tornar essas ferramentas e essas necessidades das áreas que a gente atende prática para incluir, novamente, as minorias. Sempre, a gente tinha um script lá na Smiles, né, Dani? Quando a gente trabalhou na Smiles, eu trabalhei com a Dani lá, a gente tinha um script de como descrever como seria o produto, né? É Dani e Bruna, né? Bruna tá aí ainda? Tô falando pra caramba aqui, porque eu não quero deixar... Tô aqui. Então, Bruna, aqui, ó, tem que colocar lá dentro do nosso script na hora de criar o produto, né, nos critérios de aceite. É inclusivo esse produto, gente? Não tô falando para dominar a parada, não, mas vou pensar no produto, gente. Tentem trazer, provoquem essa questão das minorias para dentro do produto, tá? De alguma maneira, a gente consegue, enquanto POs, né, enquanto criadoras e facilitadoras, a gente consegue aguçar essa questão. Independente de cargo, a gente sempre consegue dar uma provocada nas áreas, mas eu acho que nós temos grande responsabilidade na concepção do produto. Ô Ju, rapidinho, só um exemplo que eu achei muito legal mesmo isso, eu lembro que uma vez fazendo um trabalho na pós, muito antes de trabalhar até com diversidade, eu fiz um trabalho sobre leitor de tela para deficientes visuais, e aí eu fiz download de vários leitores e ia testando, e os portais de notícia, por exemplo, eles atualizam, não sei como é que é hoje, né, não uso mais, mas assim, eles atualizavam a cada, sei lá, 30 segundos, 1 minuto, e aí o leitor de tela nunca conseguia chegar no fim da página, porque na hora que ele estava lendo na metade, o site atualizava e ele começava tudo de novo. Então, tipo, a pessoa deficiente visual, ela nunca ia conseguir ler a tela inteira,
por conta dessa atualização, porque alguém não pensou nisso, não pensou nessa acessibilidade do site, por exemplo. Então, é bem importante. Nossa, assim, é o nosso papel. Quando a gente está desenhando o produto, Gabi, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa, né? Aí pode ser um bug, pode ser um que foi mal pensado, né? Não sabemos. Mas, realmente, é isso, é pensar no deficiente visual, se colocar no lugar dele, né? O nosso papel, ele é muito empático, né? Não só do pessoal do RH que está aqui, mas do pessoal de criação de produto. É muito empático de se colocar no lugar do outro. Como é que vai ser a experiência do outro se não for inclusivo, né? Abordagens práticas e pessoais. Gente, aqui é um olhar bem cotidiano. Avaliar e indicar oportunidades para esse grupo diverso de pessoas. Vou dar um exemplo. Outro dia me pediram indicação de personal trainer. Não pensei duas vezes. Eu falei, só vou indicar os personagens trainers que eu conheço são negros. Aí indiquei lá um monte de gente. Observar os lugares de poder os lugares de poder, né? O que são os lugares de poder, né? Empresa, shoppings, os shoppings que a gente frequenta, né? Os ambientes que a gente vai, né? E a dicotomia, né? De tu ir no shopping Plaza Sul, que é aqui do lado, e de ir lá no shopping Cidade Jardim, que só entra de carro. Observem os lugares de poder e como que a gente pode, enquanto sociedade, trabalhar para que, enquanto cidadãos, né, trabalhar para que daqui a algum tempo a gente ande num shopping Cidade Jardim, a gente entre numa empresa e veja todo tipo de pessoa, né, todo tipo de diversidade que a gente tem. Observar a bolha social e como trabalhar, né? Que é um pouco disso que eu falei, né? Observa a sua bolha social, né? Eu conheço poucas pessoas negras, mas será que quantos amigos que eu tenho que também conhecem outras pessoas, mas de repente não se conectam por uma questão de classe social ou de repente por gosto, né? E entender como as nossas bolhas sociais moldam o nosso gosto, o nosso perfil, né? E, bom, para fechar, que é um pouco do que eu já falei, né? Pensar fora da caixa, gente. Acho que pensar fora da caixa exige empatia e para pensar nas minorias, né? A gente tem que meio que começar um pouco forçado, que é um pouco das políticas de inclusão, né? Começa forçado, depois fica natural, né? O famoso fake it till you make it, né? Vai chegar um dia que tudo isso vai ficar absolutamente natural. Assim espero. Falei, gente, falei tudo, no último tempo, ó, engatei aqui a terceira, a quarta, a quinta. Agora foi, gente, por favor, falem vocês. Alguém quer falar, gente? Porque eu tô com a língua coçando aqui. Dá-lhe daí, fale. Eu gostei muito, estou gostando bastante do tema. Você começa a pensar sobre as coisas que acontecem, né? E vai revivendo um monte de situação. Então, sim, para mim está sendo enriquecedor. Eu queria causar um pouco isso. Eu achei muito bom que você falou de voltar, né, lá atrás, voltou na faculdade, voltou na infância. Isso é muito legal. Eu cresci num prédio que tinha... O prédio tinha de tudo, gente. Então, assim, cresci com crianças com síndrome de Down, cresci com um monte de gente negra, um monte de tribos diferentes, né, maconheiros, skatistas. Então, assim, aí depois a gente foi para o colégio, no colégio um pouco mais comportado. Então, todas essas bolhas sociais que eu fui perpassando, até chegar no Mackenzie, né, que é outro público, né, a gente começa a reparar nos nossos grupos, diferentes grupos que a gente perpassa, e como cada um lida, né, como esses grupos diferentes, com seus perfis diferentes, lidam com essas questões, né, e aí eu quis trazer depois, né, do aspecto histórico e prático, um pouco da questão do trabalho no cotidiano, né, como que a gente pode refletir isso no nosso trabalho,
Mas eu acho que essa parte histórica gera muito mais discussão, né? Acho que a gente fica querendo falar, né? Então, vou deixar vocês falarem. Você tira o compartilhamento, ô Ju? Mais alguém quer falar, gente? Eu queria falar só mais uma coisa aqui na hora que a Ju estava falando da época de colégio. Eu acabei não pegando esse gancho, mas eu fiquei pensando, né, Ju, que na nossa época de colégio, como a Jussara falou, a gente estudou em escola particular, né? A Ju era uma das poucas negras, né? É engraçado como a gente olha para trás hoje e enxerga isso, mas na época realmente não via. E eu nunca tinha tido essa criança, eu acho que tem muito da inocência, né? Eu nunca tinha tido essa visão sobre a Ju, sabe? Nunca tinha visto a Ju como uma pessoa diferente, né? Não é diferente, mas eu nunca tinha tido essa visão de que existia, né, essa diferença social. E aí, depois de muitos anos que a gente teve uma conversa, que eu falei, Ju, você já sofreu algum tipo de preconceito? Porque eu sempre achei que rolava uma naturalidade, né, tão grande por parte dela, que eu tive essa curiosidade, né? E aí a gente, enfim, engatou uma conversa também super profunda, né, sobre essa questão do racismo, mas foi muito bom, assim, olhar para trás e revisitar todo esse passado com novos olhos, né, com novos aprendizados. Não, Marina. Bem, dentro do que a gente falou aqui, eu queria ressaltar algumas coisas, tá? Esse momento que a gente está passando aqui, esse projeto, ele tem a intenção também de dar voz a mulheres como nós, que vivemos, que temos experiências e temos o que falar para outras mulheres, independentemente de senioridade, independentemente de função, independentemente de passado, né? E isso é uma coisa muito importante. E quando a gente fala de diversidade, por exemplo, hoje eu tenho buscado muito mais artigos feitos por mulheres, grupos como esses, e muito melhores, porque estão melhores estruturados e melhores criados, com outras experiências, né, muito mais do que a gente, né, tem muitos grupos legais para a gente poder participar, onde, inclusive, tem um que eu já falei aqui, mas, inclusive, eu posso compartilhar depois no grupo. Eu participei de um programa Elas, que fala muito sobre como a gente precisa furar o sistema e ajudar outras mulheres a furarem o sistema, entendeu? De como a gente pode fazer isso, né, de furar o sistema, porque nós somos de uma área tecnológica e toda vez que a gente vai fazendo um curso, um workshop ou qualquer movimento de webinar, hangouts, é feito por homens. Por quê? Por quê, cara? Se eu tenho colegas que trabalham comigo, que falam, que fazem há anos isso e a gente não escuta, não é possível. A gente precisa estar nesses movimentos, valorizar a nossa amiga que trabalha com a gente, ir lá, compartilhar, comentar, falar dela, porque só é assim que a gente fura o sistema. Só é estando aqui falando, porra, eu fui lá, eu escutei a Jussara, ela falou isso, eu aprendi, eu vi, eu compartilho. Então, acho que é esse momento que a gente fura o sistema, para poder se fazer presente e dar visibilidade para a gente e para quem está nos trazendo informação, né? Então, acho que esse é o momento de fortalecimento, de procurar, eu vou fazer um curso, eu vou comprar de microempresa. Se a gente for ver, voltar um pouquinho aí em relação à histórica, quantas mulheres independentes que criam filhos e filhas que são profissionais e que a gente vai procurar um cara. Mano, a maioria é mulher, mano. A gente domina isso. Só que a gente não tem o hábito e não chega fácil pra gente. Então, hoje, a gente ainda precisa fazer o movimento de buscar. Ainda é necessário. Buscar e dar visibilidade. Também tem um filme que depois eu vou compartilhar no grupo, e eu posso falar agora, que eu assisti recentemente, que é O Homem que Virou o Jogo. Ele fala sobre um time de beisebol
e ele fala como ele utilizou técnicas de identificação de características das pessoas, né? Por quê? Porque todos os outros times eram criados por alguns heróis, algumas pessoas muito, tipo, um cara que ataca muito bem, que lança muito bem, só que aquelas pessoas que têm conteúdo, que sabem fazer, elas não são valorizadas. Por quê? Porque anda estranho, porque fala estranho, porque é preto, porque... Então, assim, são características visuais que não agradam aos olhos. E cadê o conteúdo? Cadê o conteúdo, né? Então, acho que é nesse sentido, assim, me fez muito pensar sobre você valorizar o conteúdo e não simplesmente a aparência. Então, foi assim que ele montou um time vencedor, pensando em características mesmo. Então, acho que vale a pena assistir esse filme, quem gostar. Muito obrigada, Ju. Você foi fantástica, maravilhosa, viu? Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, gente. Obrigada Muito bom. mesmo. Adorei poder falar, adorei, de verdade, compartilhar isso com vocês. Foi bem legal. Eu fiquei muito legal que vocês todas queriam falar e eu acho que ainda deve estar borbulhando aí por dentro, né? De repente, a gente vai ter mais, né? Vai ter mais, vamos poder falar mais, né? Mais alguém, gente? Ou podemos entrar nos finalmente? Só agradecer. Obrigada, tá? Adorei. Eu tô estranhando que a Bruna não falou muito hoje. Desculpa. Eu estou com várias coisas na cabeça, mas eu fico pensando em muitas coisas e realmente você volta muito no tempo de escola, no tempo das outras empresas. E é bem bizarro, porque teve um acontecimento onde eu trabalho que a única mulher na liderança foi mandada embora. E assim, não tem mais ninguém de mulher na liderança. E aí acho que eu já toquei no assunto que eu faço parte de um time de PMs, que são 3 PMs, e eu sou a única mulher, eu sou a única aqui do tipo, gente, vamos parar de sair fazendo e vamos primeiro pensar. Eu sou meio que a mulher chata, vamos dizer assim, né? Que quer pensar em tudo, que quer fazer as coisas direito, porque não são todos os homens, mas tem homens que do tipo, vamos sair fazendo e depois a gente vê. E não, vamos pensar, vamos estruturar. E aí é bem difícil a gente nesse papel, e não só mulher, mas como você comentou também, dessa questão de diversidade. Eu trabalhei com um dev que ele era deficiente visual. Eu nunca tinha trabalhado com dev deficiente visual. Para mim foi fantástico, uma experiência assim incrível, que acho que todo mundo deveria passar. E nessa época que eu trabalhei com ele, eu era QA, e eu não sabia muito como lidar, porque o QA, ele abre bug, ele evidencia as coisas com o quê? Com print, do tipo, você tá vendo que tá com bug, e aí você fala, putz, como é que você vai falar para o deficiente visual deve para ele arrumar um bug, que geralmente você chega e você mostra a tela. E aí eu com toda empatia, falei assim, olha, o que a gente, como QA, não deve fazer? Porque a gente não tá acostumado com isso, né? A gente nunca trabalhou. Ele, só não manda print. Fale bastante, escreva bastante. Então tá. Então, tipo, é muito normal a gente não tá acostumado a lidar com esse tipo de pessoas, porque elas não estão nos nossos ambientes. Exato. E aí o que você fez... Não, eu gostei do exemplo, assim, é um exercício de empatia, Bru. Não manda print, porra. Mas aí assim, né, parece ignorância, mas, né, a gente tá aqui falando, meu, olha isso, já manda o print ali na hora, né? Exato, porque já é costume da gente fazer isso, né? E aí você fica até meio sem graça do tipo, eu sei que eu não posso mandar print, mas o que mais eu posso fazer, né, para poder facilitar o seu trabalho? Você quer que eu te ligue e eu saia falando? E aí ele deu meio que uma aula de como que ele coda, e assim, era incrível, porque ele tem que escutar o código do começo ao fim para ele entender, para depois ele saber aonde ele precisa mexer. Então, assim, a memória dessas pessoas para desenvolvimento é incrível, porque elas não estão vendo, porque a pessoa que está ali codando, ela está vendo, ela fala, putz, preciso ir ali fazer isso.
cara, ele tá escutando e ele tem que lembrar o que tava lá em cima. Exatamente. Nossa, fantástico. Eu lembrei de um... conheço dois. São muito bons. São dois dos melhores desenvolvedores que eu Eles conheço. são muito bons. Deficientes visuais. Eu Telinha lembrei preta e vai. É muito bom. A gente chamava de lá na CPM, uma empresa que eu trabalhei com a Tainara, acho que ela já saiu. Aí eu trabalhava a gente tinha um cara lá que a gente chamava ele de MacGyver, porque ele era deficiente visual, ele andava com eu não sei o nome daquele, é tipo a bengalinha, né? E ele andava super rápido e ele fazia tudo sozinho, ele se autogerenciava maravilhosamente bem. E era programador, né? E a gente chamava de MacGyver porque a gente achava muito incrível, assim, tipo, soava incrível também por não ter não trabalhava direto com a gente, né, mas por não ter essa convivência, mas eles o que acontece, que não é só para o deficiente visual, mas que acontece que essas pessoas que estão no grupo de minoria, né, precisam, às vezes, fazer coisas incríveis, fazer além do esperado, para que ele possa se destacar ou para que possa se manter, às vezes só se manter. Eu não queria prolongar, não, mas uma das coisas que eu acabei pulando para não sair muito do tema, para não gerar muita discussão, mas acho que é legal, é que o lance de meritocracia, né, quando a gente olha para a diversidade, o lance de meritocracia, ele é um conceito que se esvai, ele acaba tendo que, vou dizer que assim, ele quase cai por terra, porque quando a gente está falando de uma pessoa, de um jovem aprendiz que mora perto do metrô e vai para o trabalho, chega no horário, tem tudo certinho, é uma coisa, mas quando a gente fala de um jovem aprendiz que mora no meio de uma favela no Rio de Janeiro, que se tiver tiroteio ele não pode sair de casa, ele tem que pegar 2, 3 condução para chegar no trabalho, é óbvio que quem vai se destacar nesse conceito é a pessoa que mora ali pertinho do metrô, que está ali perto da Zona Sul, que tem seu conforto, consegue trabalhar e estudar com tranquilidade. Então, o conceito de meritocracia, ele cai um pouco e a gente tem que trabalhar nas pessoas que promovem essas pessoas, que trabalham com essas pessoas, tem que trabalhar a empatia, né? Nesse cenário, quando eu contei essa história, né? Quando eu falei desse exemplo, a gente tem dentro do time, tem um cara que mora no Rio, o Neto que trabalha com a gente, ele trabalha remoto no Rio, lá em São Gonçalo. E aí ele falou que trabalhou numa empresa em que a jovem aprendiz branca foi promovido primeiro do que a jovem aprendiz negra, que morava numa condição social diferente. Então, nós que seremos futuras gerentes, temos que olhar empaticamente para essas pessoas que espero que cheguem lá e que eles tenham as oportunidades, mas que a gente não olhe todo mundo como igual, né? A gente olha empaticamente, individualmente para cada um, entendendo as dificuldades de cada um. Futuras gerentes, hein? Ou algumas já são, né, Gabi? Gente, muito obrigada, viu, a todas. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada para quem ficou até agora e para quem saiu. Eu espero encontrá-las no próximo encontro. A gente vai divulgar, tá? O próximo, inclusive, quem tiver interesse e quiser trazer um tema para a gente, por favor, fiquem à vontade. É o que eu falei para a Ju, né? Tô assediando aqui a Bruna, né, para poder trazer. Estou assediando aqui a Bruna, né, para trazê-la, para apresentar um tema para a gente. Então, fique à vontade. Inclusive, a gente já fez aqui, inclusive com a Paty, né, a Laura sugeriu um tema, e ela falou assim, preciso de uma pessoa para me apoiar. Inclusive, aí a Paty apareceu, né, e deu um show para a gente sobre segurança da informação. Então, assim, se é um tema que você acha que é interessante para trazer para a gente, e você conhece uma outra mina que sabe, mano, traz ela para a gente aqui, que o importante é a gente ter esses encontros aqui, tá bom? Beijo no coração, vou jantar, que estou brocadíssima. Obrigada. Beijo. Tchau, meninas, Beijo, parabéns, obrigada. Beijo. Foi bom, tá, May? Tchau, gente. Beijo.
Beijo. Tchau. Valeu demais. Beijão.